Ah, agora tá funcionando. Ah, tu tá aí já. Eu quero diminuir essa boca, tá muito grande. Tá com... Hã? É. Ah, tá aqui, ó. Compartilha foto. Oi! Ah, é aqui. Até a pessoa tá testando, né? Oi, Luma. Olha só, tô amarela com esse negócio, mas aí sem filtro não fica tão legal. Como é que tá o som? Tá tudo bem? Tá escutando bem? Ah, que bom então. Tivemos os problemas técnicos com a internet. Ainda bem que eu tenho um técnico, não um técnico, não, um técnico muito pouco pra ele, um homem da TI em casa. Vamos esperar um pouquinho pro pessoal chegar. Não, e eu já tô aqui, gente, eu tô aqui. Eu nem me acredito que eu cheguei nesse momento. Eu passei 6 anos pra chegar nesse momento exatamente. Exatamente nesse. Eu acho que... Tá pensando agora, né? Se tivesse só eu aqui também... Nossa, ficar uma hora aqui. Uma hora não, que eu nem sei quanto tempo que o Instagram me permite ficar aqui. Ah, isso é verdade. Eu mereço mesmo. Eu recebo. Eu mereço que eu recebo. Eu recebo e mereço. Ai, ai. Acho que eu vou esperar o quê? Oi, Gabriel, tudo bom? Nem imaginava você por aqui. Se eu esperar uns 3 minutos. 3 minutos, 3 minutos. 3 minutos é o número. ah, o número mágico. 3 minutos 7. Nós vamos começar a falar às 8h10. Lá pra 2h02. Ah, querido, que bom. Se bem que, né, pro homem, o homem sempre é mais fácil, né? O homem é ficar forte, ter dinheiro e ser inteligente. São 3 coisas muito fáceis. Não precisa nem ser bonito, só ser forte. Muito fácil pra vocês. Agora a gente... a gente não é fácil, não. Ó, tá quase na hora de começar. Ai, ai. Agora eu tô ficando mais calma. Se bem que eu não tô nervosa. Oi, Tati, boa noite. Ah, tá. E tá muito frio aí, porque aqui... Ah, não sei ver que hora. Aqui tá aqui, ó. Tá 11 graus. É, aqui não é fácil não, Rio Grande do Sul. Né. Aqui a gente vive... aqui a gente vive definitivamente no reino de Hades. Com certeza, não pode ser. A Persephone passeia por aqui de vez em quando, porque é muito frio aqui nesse lugar. Muito frio. Ó, vamos começar praticamente. Boa noite. Já vamos começar.
Boa noite. Nossa, já tem 5 pessoas aqui. Todo mundo muito interessado em saber o que acontece com a mulher nessa jornada. O que acontece com a mulher moderna que está desconectada do seu feminino, do seu mundo interior? E o que acontece com ela nos relacionamentos, né? O pior é no relacionamento. Relacionamento você nem sofre. O som ainda tá bom. O volume, tá tudo certo aí. Vocês estão me ouvindo bem. Eu não sei se tem delay ou não. Respondam aí nos comentários, por favor. Ah, que bom, que ótimo. Então tá bom. Então tudo certo. Ó, vamos começar porque já deu a hora ali que a gente disse que ia começar. Bom, boa noite para todos. Então hoje nós vamos falar sobre as fases do desenvolvimento feminino e o que isso interfere. Amor, baixa um pouquinho aí. Tá dando, eu consigo escutar minha voz, daí eu fico estranha. É que eu tenho o diretor ele tá no outro ambiente. Bom, então a gente vai falar sobre as fases do desenvolvimento feminino. Então, ao total, são 9 fases. Nós vamos falar aqui das primeiras 4 fases para que eu possa te introduzir no assunto. E, né, tu já sabe que no final dessa live vai ter o meu... Assim, ó, a minha realização, que é o meu curso, que eu demorei 6 anos para chegar aqui para falar contigo. E tu é muito especial por estar aqui neste momento. Bom, então a gente vai começar. Eu vou botar aqui os slides que eu fiz para te acompanhar comigo, tá? Então, a gente inicia com essa mocinha aí, que ela é aquela mulher que tá naquele momento de conforto. Ela tá recém se formando, aprendendo a viver, aprendendo a se relacionar. Então é uma mulher que ela está tá mais ou menos na idade dos de 0 a 18 anos, né? Então ela vem todo esse processo. Mais ou menos os 18 anos, a gente começa a ser, um pouco antes ou um pouco depois, a gente começa a ser exigida em algumas funções, né? E determinadas mulheres têm arquétipos mais dominantes e independentes e outras mais dependentes. A questão do arquétipo da Deméter, que é o que a gente tem nessa primeira fase, é um arquétipo mais dependente. Então, ela facilita com que situações inesperadas aconteçam com ela. Então, nesse primeiro momento, pode ser que chegue a menarca e ela não estava esperando. A mãe também, muitas vezes, hoje em dia, a gente trata, né, esse assunto com um pouco de nojo, de receio, de não gostar muito, porque é algo muito íntimo, né, muito natural da mulher, né? Então, ela é nesses quesitos, então é como se ela fosse retirada desse mundo tranquilo, né, desse conforto e arremessada num mundo onde ela tá cheio de obrigações, onde ela tem que trabalhar, ela tem que estudar, ela tem que fazer a faculdade e ela tem que ter a carreira dela. Então, ela vai se deslocando, né? E isso não é bom e nem é mal, isso é da vida, acontece mesmo, é necessário também que aconteça. A gente não pode ficar sempre na mesma fase. Se a gente trava na mesma fase, a gente começa a ter muitos problemas, né? Então a gente precisa sempre ter a noção de que a gente precisa ir avançando nas etapas da vida, né? E deixar para trás aquela etapa que já foi, ou integrar, né, aqueles assuntos que já passaram, ressignificar os assuntos que já passaram. Deixando disso, ela vai passando mais, ela vai sendo introduzida nesse mundo, nesse princípio da energia masculina.
Aqui eu vou explicar inicialmente o que significa energia masculina e energia feminina, são as polaridades, né? São princípios, então, inicialmente, aí tu vai ver lá no meu curso por que eu tô dizendo inicialmente. Inicialmente, isso não tem relação com um gênero, né? Então, como é um princípio, é uma força, não tem relação com homem ou mulher, e sim com comportamentos, atitudes, né? Então, a energia feminina é uma energia receptiva, ela acolhe, ela nutre, ela é o recipiente. É só pensar no corpo da mulher. O corpo da mulher, ele é feito para receber. Por isso que é tão importante a gente ter consciência de para quem a gente entrega o nosso corpo, né? Para quem a gente entrega a nossa interioridade. Isso é muito importante, a gente ter esse conhecimento e também saber os limites que a gente tem para que a gente possa guardar isso, né? Então, ela começa a passar por esses aspectos de ser introduzidas né, na energia feminina, ela já nasce com isso, só que a energia masculina dela não tá tão presente assim. Depois que ela é, como eu disse, arremessada então para esse mundo, ou ela mesma se exige que isso aconteça, né, em função da faculdade, em função da carreira, ela passa então para esse princípio masculino. E o que é esse princípio, né? É o princípio da ação, da atividade, do logos, que é o pensar, a lógica, né? Então, ela precisa se colocar, se posicionar diante do mundo. E esse processo todo é bom para que ela consiga se desenvolver na carreira. Mas quando ela transborda isso para os relacionamentos, é que há o problema. Que hoje em dia a gente começa a pensar que a gente a autenticidade, digamos assim, é uma coisa só em todos os lugares. Não. A adaptabilidade para cada ambiente, ela é necessária e importantíssima. Tu não vai se comportar na empresa ou na faculdade como tu se comporta hoje, mais ou menos, né? Porque né, hoje em dia a gente tá tudo de home office, mas tu tem os ambientes que tu precisa se comportar de acordo, né? Ser maleável o suficiente para se adequar a cada situação, né? Isso não é perder tua autenticidade, até porque quando a gente vai integrando cada vez mais as nossas qualidades e potências, muito mais a gente vai trabalhando esses aspectos e conseguindo manipular, né, essas questões de utilizar essas energias nos ambientes. Mas como eu estava falando, então ela vai usar muito mais essa energia masculina e vai reprimindo muitas vezes, deixando de lado, não exercitando o seu princípio feminino, o princípio do relacionamento, do acolhimento, da nutrição, de aprender a receber, também aprender a se doar. Então, esse princípio feminino, ele vai ficando renegado um pouco, ele vai ficando de lado, enquanto que a mulher precisa correr atrás da sua carreira, ter essa atitude mais ativa diante da vida, né? Ela precisa dessa potência para conseguir se desenvolver, para ganhar o dinheiro dela, para se fazer independente, né? É necessário e importante, mas seria interessante que a mulher trabalhasse junto esse princípio feminino, que viesse junto com ela, e não que ela deixasse isso de lado, né? Eu vou trocar aqui agora pra gente ir para outra imagem. Então aqui essa mulher, ela vai para esse mundo mais racional. Acaba que, como eu falei, ela vai perdendo essas características do princípio feminino e vai acolhendo, né, muito mais, usando muito mais as energias, a energia do princípio masculino, né, trazendo muito mais essas questões para a vida dela. E aí ela vai se tornando cada vez mais racional. A mulher que se torna muito racional e leva essa racionalidade para todos os ambientes, ela começa a ficar fria demais, né? Ela começa a ser identificada com a Atena. Quem é a Atena? Ali antes ela era a Coreia, a donzela, né? Que tem o mito do rapto. Agora ela é identificada com o arquétipo de Atena. Atena é a deusa, o arquétipo da carreira, da lógica, da estratégia, da perspicácia, da inteligência, da sabedoria. Então a mulher ela exerce, né,
essas potencialidades dentro desse meio, né? Só que o que acontece? Esse olhar que ela tem, né? O olho sempre é símbolo da razão, da racionalidade, né? Da consciência. Então, esse olhar direto, ele petrifica. Quando a mulher não tem a brandura, né? A consciência de conseguir ser mais... trabalhar o seu princípio feminino, ela vai ficando cada vez mais incisiva, cada vez mais autoritária, cada vez mais racional. E muitas vezes a gente precisa olhar, parar e olhar à volta para ver o que está acontecendo e por que as coisas estão do jeito que estão, né? Então, nessa etapa, a mulher vai ficando racional e vai levando isso para todas as partes, setores, né, seções da vida dela, fazendo com que ela tenha um relacionamento que ela não consiga, na verdade, que ela não consiga se relacionar, porque ela é dura demais, porque ela é seca demais, porque ela é fria demais, né? E aí, o que acontece? Ela vai atrair ou um homem fraco, né? Porque ela precisa exercer ali, então, a energia masculina dela, ela vai atrair homens com energia feminina mais potencializada. E aí ela vai ficar brava porque ela quer um homem que consiga conter ela. E o que vai acontecer? Ela vai querer um cara, vai atrair pessoas, vai atrair um homem mais macho que ela, entendeu? E aí é que se dá o problema, porque uma pessoa que já imagina o volume da tua atividade, né? De se colocar nesse princípio masculino, vai vir outro que tem que ser mais masculino que tu, entende? Então, aí que acontece o problema. É importante que tu entenda isso, para que tu consiga equilibrar isso, né? Então, essa parte aqui, a gente trabalha essa energia masculina, como eu disse pra ti, isso não é ruim. A questão é que a gente não pode trabalhar só uma potencialidade. Nós somos cheios de potencialidade. E as energias, elas existem dentro da gente, a gente precisa ter conhecimento delas. E nesse sentido, sim, dá problema, dá. Dá muito problema. Eu sei, eu era assim e dava muito problema. E aí até que a gente consegue aprender, né, a manipular essas energias dentro da gente. Vamos passar aqui para o próximo slide. Então, beleza, aí essa mulher, ela trabalhou esse princípio masculino e teve pessoas na jornada dela, mentores, né, que vieram, ajudaram ela, disseram, não, continua, tu é boa nisso, tu é boa naquilo, tu vai conseguir, dando sempre auxílio e dizendo para ela que aquilo que ela estava buscando era aquilo que todo mundo espera, que todo mundo deseja, né? Ela consegue conquistar, se formar, fazer faculdade, se formar é a mesma coisa, mas a carreira dela, ela consegue alavancar a carreira dela, ou ela tem filho, ou ela tem um projeto, ou ela ajuda a ONG, ou ela faz alguma coisa, ela milita, ela faz alguma coisa da vida dela. Mas chega determinado momento que nós vamos passar já para a fase 3, que ela faz tudo que falaram para ela fazer. Ela se formou, ou ela teve filho, ou ela fez, né, se formou, teve filho, casou, ou se divorciou, tudo ela fez, entende? Ela fez tudo aquilo, né, comprou a casa, ou alugou a casa, ou foi morar no centro, ou, sabe, aquela coisa que todo mundo espera que tu faça. Aí essa mulher fez, né? Aí ela chega num determinado momento da vida dela que ela olha assim e a vida dela não tá preenchida. Ela não conseguiu acessar aquela felicidade, nem muito perto, tá ok, né? Teve a realização profissional, né? Conseguiu ou casar, ou conseguiu ter, né? Teve o filho dela, os filhos, mas ela precisa de mais alguma coisa. Aí ela começa a perceber que aquilo que foi falado foi, né, dito para ela que seria bom, que era o que ela era para fazer, não rola, a vida dela tá vazia, ela não consegue se sentir mais viva, parece que ela tá murchando, sabe? E aí ela começa a questionar.
ela começa a questionar tudo à volta dela. E aparentemente tu não questiona, quando tu questiona uma coisa, e se esse questionamento que tu faz em uma crença central, ela funciona como um angular. Aí é como tu empurrasse um dominó e todos à volta caíssem, entende o que eu quero dizer? E aí ela começa a se questionar, quem eu sou? Será que eu sou isso aqui mesmo? Será que eu não tenho mais nada para desenvolver? Eu tô sentindo um vazio, eu preciso de mais alguma coisa, isso não me preencheu. Até que chega um momento que ela se sente completamente perdida, sem saber o que fazer, né? E aí é interessante pensar que toda vez que acontece essa demanda, vamos dizer assim, de perda, né? Porque essa mulher, ela começou a questionar e ela começou a perder os princípios dela, questionar os princípios, questionar os valores, ela começa a perder isso. Ela começa a entrar novamente para aquele arquétipo que eu falei lá do início, da Coré Perséfone, né? Aí ela precisa ultrapassar, e isso é simbólico, ela precisa ultrapassar essa donzela para Perséfone, que é a rainha do submundo. O que isso significa, né? O que uma rainha do submundo significa? O teu lado inconsciente, né? Aquilo que tu não consegue enxergar. Veja, não é o teu subconsciente, é o teu inconsciente. A gente costuma ouvir muito por aí o subconsciente em função da lei de Murphy, né? Mas eu divido o consciente e inconsciente a partir da teoria do Jung, né? Que ele via que nós temos o consciente, o inconsciente pessoal, que seria aquele do Freud, sabe? Das coisas reprimidas, daquele sótão que a gente vai jogando tudo aquilo que a gente passou e que não quer rever. Nesse sótão, seria o inconsciente pessoal. Mas nós temos ainda o inconsciente coletivo, que é aonde estão armazenados os modelos arquetípicos, as estruturas. Vou te dar um exemplo que vai ficar muito claro. Teve muitos nascimentos na minha família e eu tô muito feliz. E aí a gente se juntou esse final de semana para comemorar o aniversário da minha irmã, e aí eu tava conversando com a minha prima que tinha acabado de ganhar bebê. E aí ela disse que não tem explicação o que acontece quando a mulher tem um bebê. É como se ela soubesse fazer tudo o que ela precisa fazer, né? Como se ninguém precisasse ensinar para ela o que precisa ser feito. Ela sabe, simplesmente, sem ninguém contar. E isso é muito arquetípico, porque quando psicologicamente o teu corpo ele vai se preparando para a demanda de ser mãe, e tu precisa de um modelo, de uma estrutura instintiva para isso acontecer. Isso é o arquétipo. O arquétipo é um modelo primordial. Energia masculina e energia feminina também são arquétipos. Então quando a gente chega nesse momento de questionar tudo, a gente cai novamente nessa questão arquetípica da Perséfone. Então tu vai perceber que a gente precisa ir passando essas fases, e essa é a fase 4, aonde a gente precisa descobrir a si mesma. Todo esse processo, todas essas fases, elas acontecem nessa descoberta de si mesma, nesse processo de encontrar a si mesma. Então essa é a tua meta, descobrir exatamente a mulher que tu veio ser, sem que a sociedade diga o que tu é para ser, mas aquilo que realmente é a tua essência. E como é que a gente vai descobrir isso, né? Bom, aqui tem algumas pessoas que conhecem um pouquinho a minha história, e eu cheguei até aqui nesse dia depois de 6 anos longos e árduos, estudando muito, batendo muito a cabeça sozinha. Eu procurava, mas o universo também mandava, né? Pessoas que me ajudaram muito a descobrir quem eu realmente sou. E se não fosse por essas pessoas, eu não estaria aqui conversando contigo hoje. E esse processo todo, ele gerou
esse curso que eu tô disponibilizando para você neste momento. E aí eu queria ver contigo se ficou, eu falei muito rápido, se ficou alguma dúvida, vocês têm alguma pergunta, porque eu disparo falando aqui e aí eu não paro mais. Aí eu queria saber, ficou alguma dúvida? Vocês estavam me escutando bem, vocês estavam tão quietinhos, ninguém tava falando nada. Eu vou esperar que eu acho que tem um pouquinho de delay, né? Mas me contem, como é que tá? Ficou alguma dúvida? Vocês conseguiram entender o que eu disse? Eu consegui me fazer entender, na verdade, né? Hum? Bom, eu vou continuar falando. Entendi. Ah, que bom. Bom, como é a minha primeira live, e eu programei isso, mas é que assim, como eu tava comentando com o Tony antes, isso tá tão dentro da minha cabeça, tão dentro da minha cabeça que entendi também. Ai, que ótimo, ai, fico muito feliz, aliviada. Se as fases elas se repetem por hora, as fases se repetem, elas às vezes são simultâneas. Tu pode estar passando por elas junto. Por exemplo, tu pode estar passando formando a tua carreira, mas também pode estar ali naquele arquétipo da Perséfone começando a duvidar, começando a se questionar. Então, eles são simultâneos. E sobre a questão de lá no final, né, na fase 9, que vocês vão ter acesso no curso, o que acontece? Não é que esse processo todo, ele foi baseado, né? A minha jornada que eu trouxe aqui para ti, o Caminhos de Afrodite, que é o nome do curso, ele foi baseado na individuação do Jung, né? E o que é essa individuação? É quando tu se torna si mesmo. É quando tu amadurece. É quando a energia feminina e a energia masculina, elas são integradas na tua personalidade. Ou seja, tu consegue manusear esse processo muito bem, consegue compreender e trazer essa potencialidade para a tua vida, na tua realização. Então, quando isso acontece, esse processo todo é o processo de individuação. Mas não é algo que tu se forma propriamente, sabe? Que tu vai lá, recebe o canudo porque tu se individuou. Esse processo, ele segue ao longo da vida. E uma coisa que eu tenho percebido é que, simbolicamente, quando nós temos a união, né, do Sol e da Lua, os astros, né, simbolicamente também é uma representação, uma oportunidade de tu conseguir integrar essas duas energias na tua vida. Mas respondendo a tua pergunta, Luma, sim, elas são simultâneas, elas podem acontecer mais de uma fase na vida. Alguém ficou com mais alguma dúvida? Vocês gostaram? Tava bom? Eu quero saber. Ai, já deu, eu nem sei se daqui a pouco o Instagram não vai me derrubar daqui. Se eu não vou ser, o Ads não vai chegar e vai me vai me raptar. Gostei, que bom, que ótimo. A gente vai aperfeiçoando, né? Como é a minha primeira vez. A primeira vez é mais, né? Ela é mais complicada, assim, a gente não sabe muito bem como é que as coisas vão rolar. Bom, mas enfim, vou falar um pouquinho do curso então. Nesse curso, eu disponibilizei para vocês, né, todo o meu... tem lá a minha história, que eu contei direitinho, disponibilizei toda essa jornada que aconteceu comigo. E o que eu disse que era o bônus, né, que era o... Meu Deus do céu, né? É que assim, ó, eu fiz uma seleção de livros. Então, nós temos 5 livros obrigatórios, outros 27 livros opcionais. Ali,
com o curso, né? Com a jornada completa, com todas as fases que tu vai ter acesso na jornada, tu vai conseguir acompanhar de forma mais profunda essa tua evolução. Então, ali eu separei, dentre todos os livros que eu li, não foram poucos, os melhores livros que vão poder te auxiliar a... Porque assim, ó, o que eu penso? Se eu tivesse, alguém tivesse dito pra mim, Evelyn, lê isso aqui, aquilo lá, nessa sequência aqui que vai ser mais rápido, que tu vai te entender melhor, nossa, sabe? Eu ia ficar muito feliz, porque tu fica pescando as coisas, nada tá muito claro assim, sabe? Então, eu separei para vocês toda essa lista, né, essa bibliografia. Então, dentro do curso, além das aulas dinâmicas de todas essas fases que eu falei para ti, tem lá os 3 arquétipos, né? Tem ali a gente fala sobre Perséfone, fala sobre Atena e fala sobre Afrodite, são os 3 principais arquétipos que eu trago, né? Porque os outros eu não tenho não são tão intensos na minha vida. Então eu busco sempre falar daquilo que eu percebi, daquilo que eu vivenciei, né? E aí a gente vai falar sobre os 3 arquétipos, vai falar mais de forma mais profunda sobre as polaridades. Então, o curso, as aulas mesmo, eu disponibilizei de uma forma bem dinâmica. Eu não quero que tu fique muito tempo, sabe aquele demorado, não. As aulas são rápidas, são práticas, tu senta ali e ouve e começa a cozinhar, como a gente costuma dizer. E aí, também dentro desse mesmo curso tem um e-book. Esse e-book, sim, ele trata de uma forma mais profunda e ele também tem um método que eu utilizei, que eu criei nesse meio tempo, que foi o melhor que eu encontrei para fazer esse resgate interior. É para te buscar a tua própria personalidade, né? Que o Jung chama de self, né? Que é o indivíduo inteiro, que é o teu centro interior. É como se fosse o Deus em ti, né? Então, todo esse processo eu disponibilizei nesse curso. Tá bom? Ari, a gente tem que ir, porque eu acho que não sei se o Instagram não vai me derrubar. Mas isso era o que eu queria trazer para vocês, né? Agora eu tô mais tranquila, mas isso aqui é uma realização para mim que vocês não têm ideia, sabe? É uma realização muito grande e eu tava ansiosa e esperando muito que esse dia chegasse, porque é algo muito especial, muito especial mesmo. Tá bom? Eu queria saber se você tem mais alguma pergunta. Obrigada pelos corações. Eu tinha uns recados e já esqueci, pedi pra... agora já foi, né? Porque eu ia pedir pra te enviar pra alguém, mas já foi, já era. Vocês já estão mandando coraçãozinho. Tá. Eu acho que eu vou deixar eu não sei se eu vou deixar essa live salva. Vou pensar ainda. E aí, eu queria pedir pra te deixar um comentário, pra me dar um feedback, pra ver o que ficou claro, o que não ficou tão claro assim, pra que eu possa, né, ir ajustando o leme, pra eu possa corrigir aquilo que não tá tão bom. Vou pedir pra que tu deixe um comentário daí, lá na última... Se eu não deixar isso aqui salvo, lá na última foto. No último post. Tá bom. Eu vou ver se eu consigo salvar aqui. Eu acho que pede, né, pra salvar, se quer salvar. Tá, gente? Então, sim, salva, tá bom. Então, eu vou ir. Vocês têm mais alguma dúvida? Ou já é hora de dar tchau? Então tá bom. Eu não falei, né, pra vocês. O link do acesso pro curso vai estar lá na minha bio. Tá bom?
Então tá certo. Vou encerrando por aqui, porque tem um vinho me esperando. Ai, meu Deus, não posso... Eu não tenho dúvida, só quero parabenizar pelo trabalho de dedicação. Ah, muito obrigada. Nossa, fiquei um carão aqui, né? Muito obrigada. Que bom, que ótimo. A gente vai se vendo mais igual nos stories e eu provavelmente vou fazer mais live com vocês pra ir aperfeiçoando, né? O método de aula aqui. Tá bom, gente? Muito obrigada pela companhia de vocês. Eu tô muito feliz. Agora eu não sei nem o que tá acontecendo, porque eu tô meio transbordante, assim, sei lá, sabe? Quando tu não caminha no chão, assim, tô meio assim. Então tá bom. Tchau pra vocês. Boa noite. Beijo.